Jesus, ele está curado, nenhuma doença pode tocá-lo, nenhuma enfermidade pode tocá-lo. Jesus não pode ter câncer, eu também não posso ter câncer. Estou sentado aqui com Chad Gonzalez, o autor de Never Be Sick Again, e nós vamos falar sobre o tema da cura. Chad, é uma alegria te conhecer aqui na NRB, onde estamos encontrando vários autores, comunicadores e influenciadores cristãos de diferentes áreas. Vamos direto ao assunto. Never Be Sick Again. Bem ousado. Declaração ousada. Sei que você já ouviu isso, mas acredito que é bíblico. Com certeza. As promessas de Deus são sim e amém. Sim, e se a palavra de Deus declara eu acredito, sim. Eu não baseio necessariamente minha crença nas minhas circunstâncias, no que eu vejo ou não vejo, no que eu sinto ou não sinto. É baseado na palavra, certo? Antes de começarmos, você mencionou algo interessante sobre quando Deus declarou a cura pela primeira vez para seus filhos. Pode comentar sobre isso? Sim, isso surgiu enquanto eu lia Hebreus 8. Temos uma aliança melhor baseada em promessas superiores. E surgiu uma pergunta para mim. Eu pensei, ok, se temos uma aliança melhor, deixa eu descobrir melhor do que o quê? Então eu fui e comecei a olhar para a cura sob a antiga aliança pela primeira vez em muito tempo. E quando você vê Deus começando a estabelecer essa aliança de cura com o seu povo, Êxodo 15:26, um versículo bem conhecido, onde vemos Deus dando esse título a si mesmo de Jeová Rafa, eu sou o Senhor que te cura. E basicamente a declaração é essa. Ele diz, sabe, contanto que você não peque, se você fizer tudo o que eu mandar, nenhuma daquelas coisas que vieram sobre os egípcios virá sobre você, pois eu sou o Senhor, o seu curador. A Bíblia nos orienta a sermos administradoras sábias, principalmente em tempos incertos. Agora, pessoas sábias recorrem ao ouro e prata. O ouro teve uma média de retorno anual de 20% nos últimos 25 anos. O ouro dobrou o desempenho do S&P 500 desde o ano 2000. UBS, JP Morgan e Wells Fargo todos fazem previsões sobre o ouro, atingindo de 6.200 a 6.300 dólares. Uma onça. As previsões para a prata apontam para 133 dólares depois, 300 dólares por onça. Por isso, recomendamos o Patriot Gold Group. Ligue e mencione Destiny Image para receber atendimento de primeira dos patriotas protegendo patriotas. O Patriot Gold Group oferece uma IRA sem taxas vitalícias, permitindo que sua IRA ou 401k seja respaldada por ouro e prata físicos. Você pode ser elegível para essa IRA sem taxas vitalícias em transferências qualificadas. 1-888-4506-380. Ligue hoje para receber seu guia gratuito para investidores. Patriot Gold Group foi eleito pela Consumer Affairs o melhor negociante de IRA de ouro por 9 anos seguidos. 1-888-4506-380. Agora, no contexto disso, não é que ele apenas os curou e depois disse, e é por isso que eu sou o seu curador, porque acabei de curá-los. Mantendo o contexto, alguns capítulos antes, em Êxodo 12, fala sobre a Páscoa, certo? E então vemos a culminação de todas essas pragas, que essa última praga, o anjo da morte passando, e há gritos vindo das casas dos egípcios, porque o primogênito de cada pessoa, o primogênito dos animais, todos estão morrendo. E ainda assim, nas casas dos israelitas também há gritos e clamores, mas são gritos e clamores de alegria, porque as pessoas estão sendo curadas. E nós perdemos isso. Eu nunca ouvi ninguém ensinar isso. Mas se você olhar para o Salmo 105 é um ótimo resumo do que Deus fez pelos israelitas no Egito. E ele passa por isso e meio que descreve as diferentes pragas e tudo mais. No Salmo 105 ele diz que depois que os primogênitos morreram, Deus os tirou de lá com prata e ouro. Nós já ouvimos isso sendo pregado, que eles saíram ricos, que eles saquearam os egípcios de suas riquezas. Depois de dizer que ele os tirou de lá com prata e ouro, também afirma, não havia um só fraco entre eles. Uau! Não havia um só fraco entre eles. E até mesmo Sid Roth, ele me disse isso. Ele disse, Chad, eu nunca tinha visto isso antes. Ele disse, pense sobre isso. Isso nem é sobre não ter doentes. Eles nem eram fracos. Nem sequer fracos. Uau! Pense no que aconteceu com os israelitas durante 430 anos. Foram escravos e nem donos do próprio corpo. Sabe, não existe um órgão de segurança do trabalho. Há lesões e doenças relacionadas ao trabalho, enfermidades e questões ligadas à idade. Mesmo assim, quando Deus tirou eles do Egito, um símbolo da nossa salvação, não só os levou com as riquezas de lá, mas também com a saúde do céu. Porque quando eles atravessaram o Mar Vermelho, você vê nos filmes eles atravessando o Mar Vermelho e vê pessoas sendo carregadas em suas macas e andadores. Nada disso aconteceu porque até mesmo os idosos recuperaram suas forças.
Não havia nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma fraqueza. Então, enquanto há morte acontecendo nas casas dos egípcios na noite da Páscoa, há israelitas por todo o acampamento sendo curados. E é assim que você vê Deus começar essa aliança com eles. Milagres ocorrem em todo o acampamento israelita. Ao atravessar o Mar Vermelho, caminham curados, restaurados e saudáveis. E então, quando você chega em Êxodo capítulo 15, eles estão há 3 dias no deserto depois de atravessar o Mar Vermelho. Nesse momento, ele pede que curem as pessoas. Se continuarem obedecendo ao que eu digo, nunca mais adoecerão nem terão as enfermidades do Egito, pois eu sou quem cura vocês. Curioso é que ao dizer eu sou quem cura você, não foi como se dissesse faça isso e eu vou curar você. Ou seja, não era quando você adoecer eu vou te curar. Era continue fazendo o que você deve fazer, e porque eu sou quem te cura, você nunca mais ficará doente. Uau! E o problema é que pegamos a visão que o mundo tem de médico e a tratamos como se fosse a visão do céu. Ou o que consideramos mais razoável ou mais aceitável. É difícil para as pessoas entenderem isso. Mas a versão celestial de médico é: você nunca mais ficará doente porque eu sou Jeová Rafá. A nossa versão disso é: ele é Jeová Rafá quando eu fico doente. Na antiga aliança você vê isso o tempo todo. Se obedecer ao que eu mando, não ficará doente. Veja Êxodo 15. Quando você chega em Êxodo 23, Deus começa a explicar mais sobre essa aliança, e ele vai além, fica até impressionante. Ele vai ainda mais longe porque ele diz: não só você, se fizer tudo o que eu mandar, não só você não ficará doente, como também não terá aborto espontâneo. Você não será estéril e não morrerá jovem. Você pode ir ao Salmo 91, que todos conhecemos bem, é a mesma coisa. Ou em Êxodo 23, ele vai tirar a doença do seu meio. E então você vê esse tema aparece também no Salmo 91, não é nem sobre tirar isso do seu corpo, é o fato de que isso nem pode te tocar, não pode chegar perto de você, não pode entrar no seu meio. Você sabe, 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua direita, isso não chegará perto de você. Você sabe, nenhuma doença, praga ou calamidade chegará perto deste lugar. As promessas de Deus sob a antiga aliança eram novamente desde que você não peque, isso não pode te atingir, certo? Traga isso para a nova aliança. Se temos uma aliança melhor, baseada em melhores promessas. Na antiga, era se você não pecar, isso não pode te atingir. Então, o que é melhor do que isso? Bem, se Jesus se tornou o meu pecado, agora não se trata mais de mim, mas dele. E ele me fez a justiça de Deus em Cristo. Agora não se trata mais de mim ou das minhas obras, mas da minha posição em Cristo com o Pai. Levando isso para Romanos 6, você descobre que está morto para isso. Agora, quero te perguntar uma coisa, e eu gostei muito dessa conexão que você acabou de fazer com Romanos 6, tenho certeza de que podemos seguir um caminho totalmente diferente por aí. Mas eu quero abordar o que a gente chamaria de elefante na sala. Aqui estão as promessas e verdades bíblicas. Atualmente, estou no ministério de cura e oro publicamente pelos enfermos. Acho que isso descreve bem minha atuação. Creio na palavra de Deus. Sempre que oro por alguém doente, acredito em sua cura. Toda vez que eu faço uma visita ao hospital, eu acredito que eles vão ser curados ou que já foram curados pelas feridas dele. Ok. Nos ajude a processar essa desconexão, então, entre o que vemos nas Escrituras e o que às vezes vemos nessa realidade. A grande questão é, por que alguns não são curados? Como você lida com críticas que dizem que é cruel ao dar falsas esperanças a alguém, ou caso alguém se ofenda? Você está dizendo que não sou cristão por ter câncer? Ou que não tenho fé por estar na cadeira de rodas? Como responder a essa resistência biblicamente? Essa é a tensão. E é real, eu entendo. Mas Romanos 6 responde à pergunta. Então Paulo faz um ótimo resuminho sobre redenção em Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, ele diz que a morte que Jesus morreu, nós morremos. Sabe, você vê essa conexão entre a nova vida dele e a minha nova vida. Ele diz nos versículos 6 e 7, você morreu para o pecado e não é mais seu escravo. Lembre-se, o pecado era a raiz do problema na antiga aliança. Não peque, você não fica doente, certo? Certo, na nova aliança Jesus se tornou pecado por mim. Ele eliminou, ele lidou e resolveu o problema do pecado. O versículo 11 é a resposta. Então, no versículo 11, Paulo diz o seguinte: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus.
Então, basicamente, Paulo, o resumo é este: tudo isso aconteceu com você por meio da redenção. Mas se você quiser experimentar isso, vai ter que começar a considerar que está morto para essas coisas. Então, parte disso é realmente trazer essa questão à tona. Qual é a possibilidade de, se eu remover a possibilidade de ficar doente, isso deixar de ser uma possibilidade para mim? Como se Deus estivesse dizendo aos israelitas: não é possível desde que vocês não pequem. Sob a nova aliança, se Jesus lidou com a raiz do problema, que era o pecado, certo? Então, se você lida com a raiz, você lida com os frutos, certo? Se não quiser laranjas na árvore, corte o galho. Bem, Paulo está dizendo que isso aconteceu conosco através da redenção, mas eu preciso considerar isso como verdade. Sabe, eu não sou mais escravo dessas coisas, quem manda sou eu. Até que eu comece a renovar minha mente nessas coisas, por isso o apóstolo Paulo insiste tanto sobre o que devemos fazer com a mente. Em Romanos 12 ele diz: não se conformem com o mundo, mas renovem a mente para serem transformados. Colossenses 3, 1-3 diz que vocês morreram e sua nova vida está escondida com Cristo em Deus. Foquem nas coisas do céu. Romanos 6 também. É sempre assim, coloque sua mente aqui, por quê? Porque a minha alma, realmente, no sentido mais básico, a minha alma é como a válvula que determina o que flui para dentro de mim. Você pode dizer, tipo, para mim eu digo assim: aquilo ao que sua alma está conectada, é isso que vai fluir através de você. Sabe? Então, se eu estou mantendo minha mente, minha conexão, minha consciência nele, ele é a videira, eu sou o ramo. O que flui através dele, flui através de mim. Mas se ainda vejo pelos olhos do pecador e acho que isso é possível para mim, que ainda sou escravo disso em vez de mestre, bem, minha fé vai me dar tudo o que eu quiser. E ainda assim eu não sou alguém que vai culpar a pessoa por isso e ficar lá dizendo: ah, você está assim porque pecou, ou porque não é bom o suficiente, ou algo do tipo. Não, na verdade tudo se resume a saber quem eu sou em Cristo e eliminar todas as possibilidades de, em outras palavras, algo assim. Quando a gente lê os evangelhos e olha para as histórias de Jesus, podemos nos identificar com aquele pecador indo até Jesus, ou podemos nos identificar com Jesus. Certo? Eu diria até para fazer uma pausa com ela. Temos um pequeno disruptor, não? Vamos pausar o cronômetro aqui. Eu assisti, Eu vou pegar o próximo. tentei evitar, mas acabei olhando e focando em seus olhos. Que bom que ninguém estava lá. Sei o resto. Seu filho. Certo, vamos partir daí. Eu até compararia o que você disse e podemos reiniciar o cronômetro. Eu compararia até mesmo o que você está dizendo à declaração de "Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus". Eu já sei que no reino celestial, no sentido espiritual, que é um sentido de realidade, ou melhor dizendo, que é um sentido real, eu sou justo. Agora, nem todos os meus pensamentos podem ser justos. Às vezes, meus atos podem ser injustos, mas eu sou, não importa o que eu experimente aqui, a justiça de Deus em Cristo. É apenas uma questão de manifestar essa realidade celestial nesta realidade. Nesse sentido, quais são algumas das coisas práticas que alguém pode fazer, pensar ou dizer para ajudar a fazer com que essa cura se manifeste? Eu sempre trago isso de volta para Jesus. Então, sabe, como Jesus disse em João 15, eu sou a videira e você é o ramo. Para mim, isso é uma grande, grande ilustração do meu papel e do papel dele. Eu sei que sou apenas um ramo. Então, se você tirar esse ramo do tronco, eu não sou nada, não valho nada. Mas conectado ao tronco, eu sou a árvore. Sabe? Então eu entendo meu papel e quem eu sou sem ele, mas conectado a ele, nós somos tudo. O que flui por ele também flui por nós. O fruto não nasce no tronco, mas no ramo. Então, para mim, eu estou sempre absorvendo essas realidades em Cristo que vemos Paulo pregando. E para mim, eu pego essas coisas e é nisso que eu medito. Então pegue 1 de Pedro 2,24, nossa passagem clássica sobre cura. Ao perguntar para quem acredita em cura sobre essa passagem, a maioria responde: pelas feridas de Jesus você foi curado. Mas na verdade nós focamos no subproduto em vez da fonte. Então você lê esse versículo, tendo morrido para o pecado. Então, de novo, eliminou o problema do pecado da antiga aliança, eliminou o problema do pecado, para viver para a justiça. É isso que eu sou nele sob a nova aliança. Qual é o subproduto da justiça? Cura.
Bem, essa era a questão sobre a antiga aliança. Quando você se torna justo, é isso que traz a cura. Então ele aplicou isso. Então, sob a antiga aliança, toda vez que você vê alguém, um israelita ficando doente, é porque fez o quê? Pecou. Um ótimo exemplo é a serpente de bronze, você sabe, Números 21. Todo mundo está saudável até pecar. Deus ordenou que fizessem uma serpente de bronze simbolizando Jesus. Eliminando o pecado, resolve-se a doença. O que Jesus disse ao paralítico levado até ele? Você está perdoado. Bem, isso é algo estranho de se dizer para alguém que veio buscar cura, mas o que Jesus estava fazendo? Ele estava lidando com a raiz do problema. Ao lidar com o problema do pecado, você resolve automaticamente o problema da doença na antiga aliança. Jesus veio e fez isso por nós na nova aliança. Mas o fato é que eu preciso crer. Eu preciso renovar minha mente de que isso não é mais uma possibilidade para ele. Porque 1 de Pedro 2,24 não é só que ele me curou da minha doença, ele me curou na raiz do problema. Alguns podem chamar isso de negação. Eles poderiam dizer isso. O que você diria para essa pessoa que está dizendo isso? Eu diria que Jesus é o meu exemplo. Ele sempre é o meu padrão, porque ele viveu como eu vivo. Então eu não tomo isso como referência. Todos conhecemos pessoas boas e fiéis que amam a Deus, mas passaram por experiências ruins ou morreram jovens. Sabemos disso, mas nenhuma dessas pessoas é meu padrão. Então eu sempre volto para Jesus. Ele é o padrão para o Filho de Deus. Esse é um com o Pai, a justiça de Deus. Ele é o meu padrão. Então ele nunca é minha desculpa. Ele é a minha referência do que é possível. Eu olho para ele para me mostrar o que é possível para mim. E eu não estou buscando em ninguém uma desculpa. E eu entendo, é fácil fazer isso. Todos nós já passamos por isso. E é fácil olhar para outras pessoas e dizer, bem, isso não aconteceu com elas. Ou eles eram tão santos, ou eles eram tão bondosos, ou eles eram tão... Sim, eles tinham mais fé que qualquer um que conheci. Mas eles não são o meu padrão, e eu nem sei o que estava acontecendo de qualquer forma. Eu não me preocupo com isso. Eu apenas volto para Jesus e vejo que ele é o padrão para um filho de Deus, e ele me mostra o que é possível. Eu li um livro quando era adolescente. Ele se chamava Healing the Sick, de T.L. Osborne. Ah, sim. E uma das principais afirmações dele era essa ideia de que, nas nossas orações por cura, às vezes estava embutida a semente da dúvida, e muitas pessoas nem percebiam isso. Esse pensamento passivo, tipo, talvez faça ou não. E ele disse que isso era algo que precisava ser completamente eliminado para que se pudesse fazer o tipo certo de oração pelos enfermos. Você concorda com isso? Ou diria que isso é algo parecido com o que ele estava dizendo? Precisamos eliminar a dúvida, sabe? Agora, quando eu faço isso, quando fazemos nossos cultos de cura e conferências, meu objetivo é, eu não quero ter que impor as mãos em você. Queria que as coisas acontecessem no culto. Porque eu realmente estou tentando ser para tentar ajudar a afastar os cristãos de ficarem correndo atrás do ministro super, hiper, mega ungido. Porque meu foco é, eu não quero que você foque em mim. Eu quero que você foque no Cristo em você, porque isso tem dois lados. Porque quanto mais consciente você se torna de Cristo em mim, isso se torna a resposta para eu viver em saúde divina. Isso também me coloca como alguém que leva Cristo ao meu mundo. Então nós falamos sobre esse último grande mover de Deus e o último grande avivamento e tudo mais, mas tipo, como podemos levar ao mundo algo que nem sabemos que temos para nós mesmos? Se eu dependo de outros para obter o que Jesus já conquistou, como poderei compartilhar isso com o mundo? Não quero que as pessoas foquem em mim, mas que as coisas aconteçam lá. E então, quando você volta o foco para Jesus, ele é a minha justiça, minha identidade está nele. Então eu não fico focado na minha fé, eu não fico focado em mim, porque enquanto eu estiver focado em mim, acabou para mim. E é aí que eu vou entrar numa lógica de obras, eu saio da graça. E é aí que eu vou ficar frustrado e simplesmente não funciona. Lindo. Eu quero que volte para Jesus. Então tire um momento agora. Fale com aquela pessoa que está crendo pela sua cura, mas que está exatamente como estamos falando, com essas barreiras intelectuais que levantamos e que nos fazem ter dificuldade em acreditar no que a palavra de Deus diz. Você pode conversar com essa pessoa, incentivá-la e guiá-la em uma oração de cura? Sim. Então eu só quero te encorajar nisso. Pare de olhar para você mesmo. Eu digo para as pessoas muitas vezes quando elas vêm aos nossos cultos, se você está tentando ser curado, pare. Porque se você pudesse ter feito isso sozinho, já teria feito. Você não estaria aqui. Eu não quero que você foque em você, na sua fé, na sua confissão, todas essas coisas sobre você. Eu quero que você foque em Jesus.
E assim como Deus deu aquele comando aos israelitas em Números 21, se você mantiver seu olhar naquela serpente, você será curado. Quero que faça isso com Jesus. Lembre-se, ele era o tipo e a sombra disso. E nós podemos olhar para Jesus não como Jesus na cruz, mas podemos olhar para ele no trono. E como está Jesus agora? O que Jesus tem agora? Em que ele vive? O que flui por meio dele? Quando me identifico com ele, isso flui por mim, pois sou um ramo ligado a ele. Tudo que Deus fez em Cristo, fez também em você. Então eu quero que você deixe ele ser sua meditação, deixe ele ser sua consciência, deixe ele estar nas suas imaginações e deixe isso correr solto. Como é Jesus? Ele está curado, nenhuma doença pode tocá-lo, nenhuma enfermidade pode tocá-lo. Jesus não pode ter câncer, eu também não posso ter câncer, então deixe-me orar com você. Pai, peço por todos que assistem, conceda sabedoria, revelação e conhecimento de Ti, iluminando os olhos do nosso entendimento. Pai, oro para que o Senhor ilumine nossa imaginação e nos ajude a ver a esperança para a qual o Senhor nos chamou e a herança que tem para nós. E Pai, eu oro para que o Senhor nos ilumine e nos ajude a ver a suprema grandeza desse poder que ressuscita os mortos, que o Senhor manifestou quando ressuscitou Jesus dentre os mortos, que esse poder está em nós e para nós que cremos. Te amamos, louvamos e agradecemos por tudo o que fez por nós, através de nós, pelo que nos trouxe até aqui e por tudo o que ainda estás nos conduzindo a viver. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bem, nós mal arranhamos a superfície do conteúdo deste livro, Never Be Sick Again. Tenha acesso à saúde sobrenatural através do poder da ressurreição de Jesus com o meu convidado, Chad Gonzalez. Chad, onde eles podem ir e encontrar... Amazon e acessar na Amazon? Tudo bem, então é na Amazon mesmo. Obrigado, Chad, por se juntar a mim nesta edição do Podcast Encounter. E obrigado por assistir. Até a próxima. Lembre-se, nada é impossível para Deus.